aprender mais sobre os dons do Espírito Santo? Qual a importância de estudarmos os dons espirituais? Na carta aos Coríntios, no capítulo 12, Paulo fala que não deseja, não quer que nós sejamos ignorantes em relação aos dons do Espírito. E o que seria ser ignorante? Porque parece uma palavra um pouco pesada para se usar, não é? Ele diz que o ignorante é aquele que não conhece, ou que não pratica, ou também não possui instrução sobre determinado assunto, que não está ciente daquilo. Ele fala então que nós devemos estar cientes, que nós devemos conhecer, que nós devemos estar instruídos a respeito dos dons. E também tem uma palavra ali muito importante, sobre praticá-los. Quando somos ignorantes em relação a esses dons? A primeira forma nós já acabamos de ver, que é quando não o conhecemos, né? Isso também está ligado a outra coisa muito importante, porque eu posso conhecer, mas muitas vezes eu não consigo identificar o dom que há em mim ou na vida dos meus irmãos. Outra coisa é quando nós não o exercitamos. Eu até identifiquei o dom, conheço sobre os dons, mas eu não exercito esse dom. E por último, quando eu não me aprimoro, quando eu não permito que eu venha crescer na utilização, no conhecimento, na prática dos dons do Espírito Santo. E quando estudamos os dons, temos que ter em mente quais são os propósitos do Senhor. Por que ele distribui esses dons em seus filhos, para os seus filhos, e o que ele pretende com isso? Uma das coisas é em relação ao nosso crescimento. Então ele vem promover o crescimento, fortalecimento, edificação, santificação e a reprodução dos seus filhos. É como esse ciclo que eu coloquei de uma semente de laranja. Ela é lançada à terra, ela começa a germinar, ela vai crescendo, criando raízes, criando suas copas. Em determinado momento ela dá flores, até que vem os frutos. E desses frutos vêm novas sementes. Assim também é a nossa vida espiritual. A gente recebe a semente da palavra, ela vai passar por todo esse ciclo, e a intenção, como o Senhor diz, é que nós venhamos a dar frutos, e muitos frutos, reproduzir para o reino. Os dons do Espírito têm essa incumbência de nos capacitar para que venhamos a dar frutos, e frutos que permaneçam, frutos sadios. Estimular a comunhão, porque esses dons devem ser usados no contexto de corpo, entre os irmãos. E também ele servia para testificar para aqueles que não conheciam a Cristo. E no meio do corpo nós veremos que ele tem essa tarefa de limpar, de santificar, de promover o crescimento, de fortalecer. Então ele deve ser exercitado no corpo, para que haja o quê? Unidade. E por que é tão importante essa unidade? Porque ela é uma resposta à oração de Jesus, quando ele disse que gostaria, pede ao Senhor, ao Pai, que nós sejamos um, assim como ele é com o Pai. Por quê? Porque assim o mundo iria crer que Deus havia enviado seu Filho. Na unidade do corpo, no exercício dos dons, é que o povo, aqueles que não conhecem, vêm a crer na obra do Senhor Jesus. Deixo para vocês algo importante, que vocês leiam o Evangelho de João, capítulo 14. E por que ler esse Evangelho? Porque nesse Evangelho o Senhor Jesus nos faz muitas promessas de consolo, de cuidado, de amor e de graça. Lembre que é um momento nesse capítulo que ele está anunciando que ele está partindo, que logo ele iria partir. Mas que não deveríamos estar tristes, não deveríamos nos entristecer, porque não ficaríamos órfãos. Então ele promete que o seu Espírito seria derramado para continuar no nosso meio a obra que ele iniciou ali presencialmente.
Outra passagem que ele fala disso é em João 17, né? Que ele fala que nos deu a glória que o Pai deu a ele estava repartindo conosco, né? Que é para que haja essa unidade. E para quê? Para que o mundo conheça a Cristo e venha conhecer a Deus, né? Através do amor, do exercício dos dons. A obediência de Jesus, né, a entrega dele como sacrifício vivo, santo e agradável, garante que todo aquele que nele crê, né, venha a ser purificado pelo seu sangue e venha a se tornar um filho de Deus. E também se torna o quê? O templo do Espírito Santo. E tudo que Jesus fez, né, todas as palavras, os ensinamentos, as obras de Cristo são para testificar e confirmar o que diz a lei e os profetas. Não foi diferente no derramamento do Espírito Santo, né? E algo importante, ele disse que se ele não fosse, o Espírito não poderia ser derramado entre nós, né? Nós não poderíamos fazer parte desta obra como templo do Espírito. E isso só aconteceu depois de Pentecoste. E aqui, né, confirmando de onde vem essa palavra, então, né? E essa forma de Jesus falar, ensinar e agir era um sinal para eles, porque estava tudo predito na lei e nos profetas. Não só para eles, mas para a gente também. Quando você começa a estudar e ver, né, o que aponta para Cristo, para a obra dele, tantos anos antes dele surgir como homem, né, de que ele se encarne como homem, que o verbo se faça carne, se confirmando, é algo muito tremendo, porque vem ali mostrar que Deus agiu de tal forma para que dado o início até que o verbo se encarnasse, ele veio trabalhando no povo para que aquilo pudesse acontecer, e aquilo que ele prometeu se cumpriu. Pedro também testifica disso quando ele faz o primeiro discurso após o derramamento do Espírito Santo, que ele faz já dizendo que aquilo que eles estavam vendo, aquilo que eles estavam testemunhando, é o que havia sido predito, é o que havia sido profetizado por Joel. E aí a gente passa por algo bem interessante, veja que tremendo. O diabo age através das pessoas, através das vidas, da ganância, do pecado, né, da corrupção, estimulando as pessoas a realmente usufruírem do pecado para que ele também possa ali se alimentar. E ele une essas pessoas em propósitos. É só a gente observar como ele vem direcionando todos os governos, as instituições, para que venham cumprir o propósito dele, de tal forma que eles tenham o mesmo sentimento, né? E ajam segundo aquilo que o diabo tem implantado em suas mentes. Ele consegue fazer isso. E não é de hoje. Lembre-se, lá em Babel, ele já tinha essa intenção. O próprio Deus falou assim, eita, não há nada impossível para esses homens, né? Eles estão ali tentando algo que, estando juntos, eles podem conseguir. Então, o que Deus faz? Ele vem e confunde a linguagem deles. E a partir dali, a divisão, né? Mas para a igreja, quando Jesus ora, ele fala justamente o contrário, que era para que fôssemos um. Nosso meio, ele deseja o quê? A unidade. E ele sabe que quando há unidade num propósito direcionado por Deus entre os seus filhos, não há inferno, não há demônios que prevaleçam, né? A gente viu isso na igreja primitiva, quando realmente havia um propósito e eles estavam em unidade ali, né, com os apóstolos. A gente viu, né, consegue perceber a grandiosidade dos feitos deles no meio do povo. E é interessante, o derramamento do Espírito, né, em Pentecostes, acontece com o primeiro grande sinal, justamente a linguagem, né? Vem mexer na linguagem, que foi o contrário do que aconteceu em Babel. E olha que tremendo, as promessas que Jesus nos faz. Ali no Evangelho de João, no capítulo 14, no capítulo 17, ele fala que nós seríamos cheios do Espírito Santo, que não estaríamos sós. Ele nos faz promessas de que
Não estaríamos órfãos, deixados para trás, com ele partindo, não. Ele nos daria subsídios para que nós pudéssemos caminhar em relação ao propósito e perseverar na salvação. E o evento de Pentecostes vai justamente na contramão do evento da Torre de Babel, porque para o mundo ele promoveu confusão, mas para a igreja ele deseja a unidade. E por conta de tantas heresias, tantas coisas que a gente vê que acontece pelo mundo, os dons espirituais são os que requerem maior atenção quando são pesquisados e quando nós temos essa intenção de que eles aflorem no meio do corpo. Até porque tem aquele versículo que diz assim: meu povo perece porque não conhece nem a palavra e nem o poder de Deus. Então, a palavra sem o poder se torna religiosidade. Mas o poder, sem a confirmação da doutrina, da palavra, pode ser o quê? Manifestação espírita. Várias vertentes que vão de extremos. Uns dizem que os dons cessaram, não? Então eles negam completamente que os dons operam nos nossos dias hoje. Até aqueles que supervalorizam os dons e classificam os crentes de acordo com sua manifestação. Então, se crente ora em língua, sapateia, pula, grita, esse crente ele é extremamente espiritual. Aquele que não faz a mesma coisa tem até que tomar cuidado, porque o espírito não se manifesta, e isso também é um outro extremo. Outro equívoco. Tem um versículo lá em Romanos, capítulo 11, versículo 29, que diz assim: os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, né? Ele dá e ele não tira, né? Mas quando Deus está dizendo isso, quando Paulo está falando isso, ele está tratando sobre as promessas feitas aos patriarcas. Ele não está falando dos dons espirituais, ele estava falando do chamado, dos dons e da vocação sobre o povo de Deus feito a Abraão, Isaac e Jacó. Outra coisa importante é que o Espírito Santo não confirma heresias. Então você vê a manifestação de algo em que a doutrina não é correta, aquilo não é um testemunho do Espírito Santo, com toda certeza. Porque Jesus disse assim: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo quanto o Pai tem é meu, e por isso eu vos disse que ele, recebendo do que é meu, vô-lo anunciará. Então, como é que ele vai confirmar e anunciar uma mentira? Não há como. Então, seguramente eu digo, se uma manifestação dita do Espírito não está baseada na verdadeira doutrina, ela não é uma manifestação do Espírito Santo de Deus. E até comparei com o que a gente faz quando vai num cartório, né? Eles falam que o Espírito Santo é o selo que nós temos de garantia. Quando vamos no cartório com um documento para fazer o reconhecimento de assinatura, o escrivão compara a sua assinatura com o registro que ele tem. E se ela não for igual, ele não vai colocar aqueles selos e não vai assinar testificando a sua autenticidade. Assim também é com o Espírito Santo. Ele não autentifica aquilo que realmente não condiz com a doutrina. Então, eu comparo o Espírito Santo a esse escrivão que vem ali para o quê? Para realmente confirmar o que a palavra e o testemunho do Senhor nos diz. Aí me lembrei de algo interessante. Vocês podem ver lá em Atos, capítulo 16, versículo 16 a 18. Aquela jovem adivinhadora que fazia adivinhação e que dava dinheiro aos seus senhores, e ela vinha atrás deles dizendo: esses homens vos anunciam o caminho da salvação. Chegou num ponto que Paulo se irritou e expulsou o demônio dela. E por que Paulo fez isso? Porque aquela mulher era movida por um espírito de necromancia, que nós vemos lá em Levíticos, no capítulo 20, que é abominação ao Senhor, e que aqueles que dessem ouvidos aos espíritos necromantes deveriam ser eliminados do meio do povo. Então, com base na lei, na doutrina, Paulo teve o discernimento dado pelo Espírito de que aquele
que agia não era o Espírito Santo. E Paulo, identificando por através do dom do Espírito, ele repreendeu e repudiou aquilo que ela fazia. E aí algo importante, depois vocês podem ver em 1 Coríntios 12, é que quem distribui os dons do Espírito Santo é o próprio Deus. E diz que ele faz como lhe apraz, né? Assim como lhe apraz, como ele deseja, como ele bem acha melhor. Eu posso buscar os dons? Sim, Paulo também diz que buscar com zelo os melhores dons. Então eu posso buscar isso. Mas há um porquê. Para quê? Né? Os dons são para serviço do corpo. Então eu tenho que, quando eu busco esses dons, eu tenho que identificar uma necessidade no corpo. Então tem essa questão da comunhão. Eu não tenho como identificar essa necessidade se eu não tiver comunhão com o corpo. E outra forma, como é que eu busco com zelo os melhores dons? Aí vem a comunhão com Deus, a comunhão com os irmãos, a minha busca na palavra, porque nessa busca, no estar lendo, no estar aprendendo, que eu vou conseguir apreender a doutrina e conseguir aplicar todos esses dons. E para aprimorar o entendimento dos dons, eles podem ser separados em 3 grupos. Os dons de fala ou de elocução, que são a profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Dons de revelação, que são palavra de sabedoria, palavra de conhecimento ou palavra de ciência, discernimento de espíritos. E os 3 últimos são os dons de poder, que é fé, dom de cura e operação de maravilhas. Lembrando que isso aqui tudo são manifestações do Espírito Santo. Então eu tenho que entender, né, para poder me aprimorar, e que todo aquele que é nascido de novo tem pelo menos um desses dons que ele recebe. Pode ter mais de um? Pode, mas pelo menos um. Te garanto que você já tem. Por hora é isso. A partir de amanhã a gente vai começar a estudar um a um quais são esses dons e como é que ele se aplica e como eu posso identificá-lo para que eu possa colocar o meu dom em exercício para fortalecer e promover o crescimento do corpo.